Gente, voltamos aí, nosso intervalinho, beber uma água, ir ao banheiro, né? Deu, acho que depois desse momento aí que a gente já tava há um tempinho, né, assistindo o vídeo. Alguns de vocês gostariam de falar alguma coisa, de comentar? Tá dando para ouvir direitinho? Não tá travando nem nada? Tudo certo? Show de bola. Obrigada, gente. Vamos lá, continuamos. É o evangelho da prosperidade heterossexual. Você faz e Deus vai te dar uma recompensa. É Cristo a recompensa? Não, é sentimento heterossexual. Eu sinto isso, eu preciso sentir isso. Cara, isso está acontecendo. O que eu estou falando aqui para vocês está acontecendo neste exato minuto. Enquanto nós estamos falando, isso está acontecendo nas igrejas deste país nesse exato minuto. Pessoas estão focadas em algo que não é o foco do discipulado. Qual é o foco do discipulado? Amar mais a Cristo do que tudo. Aprender quem eu sou a partir dele e viver pelo que eu creio. Este é o foco do discipulado. Se eu vou sentir, se eu não vou sentir, se eu vou casar, se eu não vou casar, meu amigo, você vai ter de confiar em Cristo, porque eu não sei fazer você sentir, eu não sei se você vai casar ou não. Eu não estou falando que não pode mudar de atração. Eu não estou falando que não vai casar, você está entendendo? Eu só estou dizendo, não condicione isso, não transforme isso na busca da sua fé, porque senão você vai correr atrás de você mesmo. Existem casos que a pessoa muda? A Daniela Mercury nos prova. Não, mas eu vou explicar. Eu vou te explicar pelo mesmo sexo e depois mas sexo eu vou te explicar o seguinte, cara, se você acha que sexualidade... eu acho que eu já sei até que você está falando sobre ela. Daniela, mas não é falar mal dela, não. Não, eu tô ligado. Ela nos ajuda, ela deu uma entrevista quando ela assumiu a parceira, e sinceramente, não é uma crítica, mesmo. Ela falou o seguinte, ela falou, cara, eu amava homens e agora eu tô amando uma mulher. Mas por quê? Porque eu mudei, eu ampliei. Cara, as pessoas, se você acha que uma sexualidade é estática, não pode mudar, variar nunca, por alguma razão, eu estou falando de uma variação livre, autônoma, né, não imposta. Não estou falando de imposição artificial. Se você acha que uma sexualidade de um sujeito não pode variar nunca, você não consegue nem ser mundano. Você não consegue nem ser do mundo. O mundo prega mudança. O mundo prega fluidez. Você já deve ter ouvido a expressão. Sim, fluidez sexual. Você já ouviu isso? Ser fluido. E é engraçado porque década de 70, 80, a galera que saía do armário saía assim, olha, tudo que eu me vivi era fachada. Sim. Eu casei de mentira, nunca gostei de mulher, eu sempre só me relacionei com homem. A galera que tem saído do armário hoje, os famosos, eles não falam isso. Eles falam, eu amava de um jeito, agora eu amo de outro. Eu amava, entendeu? Ela falou a expressão na entrevista, falando assim, se vier um marciano e eu o amar, e eu achar que aquilo é interessante, eu fico com ele. Ou seja, eu não estou dizendo que as sexualidades não mudam. Eu estou dizendo que não é este o nosso serviço como discipuladores. Porque senão a gente vai achar que nós estamos fazendo terapia para a pessoa sair do A para o B, sair do sentimento A para o sentimento B. Não é isso que a gente faz. Não quer dizer que isso não possa acontecer. Eu conheço a galera que viveu essas mudanças. Em geral, a maioria experimenta o que eu chamo de ampliação dos horizontes afetivos. Então, horizontes afetivos é aquilo que você considera possível de viver. Você vai amadurecendo, você pode ampliar esses horizontes. Inclusive, você que sempre foi heterossexual, de repente está se relacionando com a pessoa do mesmo sexo. Vocês já ouviram essa história? É muito comum em mulheres, né? Mulheres que viveram com homens e de repente ela descobre ali uma outra irmã e se envolvem. Entende? Porque ela foi ampliando. Então a sexualidade, ela tem uma certa elasticidade, sim. Isso, às vezes a pessoa tem medo dessa afirmação, mas isso significa que nós somos seres abertos. E o Evangelho pressupõe isso, porque o Evangelho pressupõe a mudança. Esse fato, essa questão do... Sua equipe pode finalmente gerenciar processos sem precisar alternar entre infinitas abas. Da sexualidade, da parte do sentimento, a gente está falando muito sobre.
Mas tem um outro lado também, que é o lado, eu não sei se pode ser que é social ou se que é o do comportamento, que é o cara que o travesti, que é a mulher que já rapou a cabeça, Tá que falando já de transexualidade. isso, é que eu não sei todos os termos corretos Sim. da transexualidade, que é até é diferente, eu acho, ou não, ou entra no Não, mesmo. é bem diferente, é bem diferente. Porque Não querendo... Mas pode falar. Porque a igreja também tem que lidar Claro. com isso, e eu acho que é 10 mil vezes mais difícil se lidar com o travesti ou o transexual do que com o gay que Se adiciona algumas camadas. Exatamente. Não querendo ser professoral, mas vamos lá. Nada a ver. De novo, tentando ser bem esquemático, assim. É que eu queria terminar essa trilogia aí do sentir, fazer... Eu atropelei, então depois nós faz a gente pergunta. volta, tá tudo de boa. Imagine a sexualidade com 4 elementos. Agora são 4. O primeiro elemento é sexo biológico. Sexo biológico. Então, qual foi o sexo que a pessoa nasceu no corpo, né? Então, a genitália, cromossomos, XX, XY, hormônios, esses aspectos biológicos. Isso é sexo biológico. Existem pessoas que nascem, inclusive, com aspectos biológicos de ambos os sexos. É a chamada intersexualidade. Até estava em voga aí por causa de uma influência que se revelou intersexual. Mas é um longo assunto. Vamos deixar ele... Que é isso? Intersexualidade é nascer com aspectos biológicos. A pessoa não tem 2 sexos, tá? Ela tem, tipo assim, componentes de ambos formados em parte. Imagina que a pessoa nasceu com pênis e com útero. Nossa. Tem. Uma vagina não totalmente formada e um testículo. Eu estou citando, assim, aleatoriamente. Mas tem esses casos. Existe. Então pode ser genital, pode ser cromossômico ou hormonal. Por exemplo, uma pessoa que tem todo o aparelho sexual feminino e não produz nenhum hormônio feminino. Com o tempo, esses órgãos vão meio que atrofiando. Então ela não vai desenvolver os aspectos da feminilidade, do sexo feminino. Ela precisaria de hormônio. Então são várias questões. Pode acontecer no âmbito do sexo biológico. Então isso, imagina que alguém nasceu sem essas questões, nasceu direito, está lá, vagina, ou está lá o pênis, está tudo no padrão, que é a maioria, né? As pesquisas falam aí 99,5% vai nascer com esse padrão. Então, sexo biológico. Segundo aspecto, é aquilo que a gente chama de gênero. O que é gênero? É como eu me sinto, como eu me vejo. Gênero é uma concepção abstrata que você tem sobre você mesmo, portanto é psicológico. Não tem teste biológico para definir gênero. Tá? Por quê? Vocês já viram chá de revelação? Ninguém aguenta mais. Amém, irmãos? Estão tentando criar de todas as maneiras diferentes, mano. né? Já viu aquele da privada? Já tem. Não. Cara, você precisa ver da Mentira. privada, mano. Foi o melhor que eu Privada vi. eu não vi, não. Que o cara dá descarga. descarga, mano. A água fica colorida. Aí a água fica colorida. Ninguém mais aguenta aqui. Inclusive, eu tenho um acordo com a minha esposa de não fazer. Pois é, mano, mas Se os dois acham ridículo. hora antes. Não amigos que estão fazendo ou fazem, não é nada. Não, eu sou Pessoal. contra. Tô brincando. O problema é Fazer seu. um coração. Nossa, coração de Coração. Não, dois isso eu odeio, Nossa, mano. isso Eu é odeio muito isso aí ridículo. também, Não, eu odeio muito. Eu Não. tenho uma filha de 14 anos, mano. Isso aqui eu odeio muito. Mano, é muito. Eu vou olhar pra câmera. Nunca case com um cara que faz isso. É Se ele pior do que tiver qualquer isso, problema. beleza. Se ele fizer assim... Esse aqui, Boa. Mas o coraçãozinho feio. do Pousando no Amor, mano, pousando no amor, é um condorama, mano. Amor no rural. cube. Não veja. E onde é que eu tava? Então, gênero. Eu tava falando do chá de revelação porque aquilo ali é sexo. Por que você sabe o sexo antes de nascer? Porque você fez um exame, entendeu? Tá ligado? Então, sexo é uma parada tangível do corpo, biológica. Gênero é como você se percebe. Você se vê como homem. Sim. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse outra coisa não ser homem. Então você não tem um conflito de gênero. A galera fala assim, não, mas isso não existe, isso é ideologia. Presta atenção. Gênero sempre existiu. Tá? Sexo e gênero sempre existiram. O que é a tal da ideologia, que eu não gosto desse termo, tá? É uma nova teoria de gênero. Qual é a relação dessas duas coisas, entendeu? Então, a maneira como a gente vai relacionar sexo e gênero pode ser mais ideológica, menos ideológica, ok? Então, não é que
Porque tem uma militância, né, evangélica que fala assim, não, gênero não existe. Ele está tentando combater uma maneira de enxergar a relação dessas duas coisas. Mas, na verdade, aspectos psicológicos da sexualidade sempre existiram. Porque você não é só corpo. A maneira mais fácil de entender é o seguinte, está vendo aqui o aparelho fonador? Eu estou falando. Para falar eu tenho que ter biologia? Com certeza. Tem que ter nascido com o aparelho biológico. Mas se eu fosse criado num lugar onde ninguém fala, eu falaria? Não. Por quê? Não foi Não, porque este ato não é um ato apenas biológico, ele é um ato cultural. Eu aprendi, ok? Inclusive, dependendo de onde eu for criado, eu falo diferente. Exato. O sotaque ou a língua. Porque esse ato é um ato complexo. Biológico, se eu não tiver o aparelho fonador, eu não falo. Mas se eu tiver, eu também posso não falar. Porque tem um aspecto psíquico, cultural, social nesse ato aqui, ó, de falar. E você me entender, tem um outro aspecto ainda. Que você e eu compartilhamos símbolos, entende? Então, sexo biológico, gênero, como eu me vejo, como eu me identifico. Terceiro elemento, orientação sexual, que é o que me atrai. Aí é que está a tal da homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade ou pansexualidade, né, que o pessoal usa hoje, que é mais os adolescentes, combatendo o binarismo, né? É o PAN. O Lúcio. Aí usa o pan. E aí é aqui, ó, é para onde aponta o meu afeto e meu desejo. E o quarto é a estética. Estética. Por exemplo, você olha para uma pessoa, olha para mim, você vê elementos estéticos na minha roupa, no meu modo de andar, no meu modo de falar, que te remetem ao estereótipo masculino. Então, é como eu tenho uma estética masculina. Aí você falou, e o travesti, e o transexual? O transexual, ele é uma pessoa que nasceu, ele não é intersexual, ele nasceu com os órgãos sexuais padrão. Ele não se identifica com o seu corpo. Portanto, ao se perceber, eu me percebo, por exemplo, homem. Imagina que eu tenho vagina. Então, eu nasci com vagina. É uma figura, uma frase muito forte, né? Imagine que eu tenho vagina. Meu Deus do céu, corta essa parte. Nó. E eu tenho sexo de... Suponhamos. Suponhamos. Supositórios, né? Suponhamos. E eu tenho o sexo feminino, me vejo como homem. Então, há um desalinhamento entre o meu corpo e a maneira como me vejo. Isso produz um sofrimento na pessoa. Ela não inventou o sofrimento. Ela sofre por isso. É o que a gente chama de disforia de gênero. É que ao não me identificar com este corpo que nasci, sofro. Caramba, não me reconheço. Entendeu? O que eu vou fazer com esse sofrimento? Então, eu não inventei o sofrimento, ele existe. Agora, a maioria da galera faz o quê? Se minha mente aponta para cá e meu corpo aponta para cá, eu vou corrigir o meu corpo para ele coincidir com quem eu verdadeiramente sou. Porque nos nossos dias o que importa é o gênero e não o sexo biológico. Então ele vai fazer cirurgias, tratamento hormonal e tal. Entende? Então o transgênero é alguém que não se identifica com o seu corpo biológico. Então imagina, eu tenho vagina, me vejo como homem. Eu posso ter atração por homem ou por mulher. Rapaz, é uma loucura. Ou por ambos os sexos. É como se fosse um Lego, que tem 4 peças e você monta como você quiser. Na parte do sinto, faço e sou, e o que o Evangelho responde a cada uma dessas questões, no sou, o que o Evangelho responde, vai responder essa mesma questão? É uma boa questão. Senão a gente já volta lá e eu quero... o sou, cara, não, ele mas é tem o mais faço. importante. Você quer falar do sou ou do faço? Do faço. Ah, do faço. O que eu faço, aí é o voluntário, né? Um resumo do que eu sinto e o que o Evangelho responde ao sinto é o que Paulo diz que eu vou... Eu preciso aprender a viver pelo que eu creio. Okay. E isso significa conviver com coisas que sinto, que são contraditórias. Boa. Só que essas coisas perderam o poder de me definir. E de definir quem eu sou e o que eu faço. Embora elas existam. O eu faço é a obediência. O eu faço tem a ver com a santificação. Eu vou abandonar a prática. Eu vou me santificar. Aí a gente vai entrar num outro tema que a gente nem tocou ainda. Como é que alguém
abandona algo que produz nela prazer. Exato. O que eu posso falar para alguém que faz com que ela não transe com o namorado? Estou falando de pessoas heterossexuais. Ou, como alguns pais me procuram e falam assim, conversa com a minha filha, ela foi criada na igreja, ela tem 15 anos, ela está apaixonada por outra menina e está namorando outra menina da igreja. Aí eu fico me perguntando, o que eu posso dizer, quais são as palavras que, colocadas numa determinada ordem, vão fazer com que essa menina abandone aquilo que ela é atraída, aquilo que dá prazer, aquilo que ela está apaixonada e simplesmente diga não. Essa é a pergunta. O que será que é capaz de gerar esse nível de transformação no que ela vai escolher fazer? Uma vez que o que ela sente já está claro. Ela está apaixonada, ela quer, ela tem vontade. Assim como o namorado, que não casou, quer transar com a menina. Ele tem atração pela menina. E alguém diz para ele, você só pode transar quando casar. O que é possível? A lei moral vai ser possível? Não. Aí a gente chega no centro do discipulado. Só uma coisa é possível. A pergunta vai ser, quem você ama mais? Jesus olhou para uma multidão em Lucas capítulo 14, versículo 25, ele disse assim, se você quer ser meu discípulo, você tem que fazer uma coisa. Você tem que me amar mais do que o seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seu cônjuge, seu filho, sua filha, você mesmo. Eu abandono um comportamento quando eu passo a amar mais a Cristo do que a mim. Porque eu sempre obedeço a quem eu amo mais. Os nossos comportamentos são apenas consequências dos nossos amores. Você obedece. Ele fala assim, se você não me amar mais, você não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque você já tem um discipulador. Você já tem um Senhor. Quem é meu Senhor? Quem você amar mais. Por isso a pergunta mais importante não é o que você está sentindo. Porque todo mundo tem sentimento capaz de levar a pecar. A pergunta mais importante é, mediante o que você está sentindo, quem você ama mais? Você, esta pessoa ou Cristo? E quando eu falo ama mais, não é afeto. É aquilo que é mais importante. Amar é aquilo que dominou o coração. O coração é o centro decisório, não é só centro emocional. Centro decisório. Aquilo que for mais importante governará a sua vida. Portanto, essa menina que está com outra menina, a maior questão dela não é estar com outra menina. Um dia, ela foi criada na igreja, né? Um dia ela olhou no espelho e falou assim, você sabe de uma coisa? Eu entendi o que Deus fala, eu entendi o que a Bíblia diz, mas eu vou viver independente disso. Eu vou viver segundo o meu próprio coração. Eu vou dar vazão aos meus próprios afetos. E esse é o pecado mais difícil de arrepender, a nossa independência de Deus. Se nós quatro aqui, não interessa que atração você tem, não interessa ser casado, não interessa. Se nós quatro aqui decidirmos agora que vamos viver independente de Deus, seguindo o nosso coração e amando o nosso coração e nossos desejos mais do que a Cristo. Na busca pela melhor versão de si mesma, a Atlética está ao seu lado. Não fica ninguém de pé. Porque a gente obedece aquilo que a gente ama mais. Por isso que todo discipulado converge para uma coisa. Eu preciso estar disposto a amar mais a Cristo do que a qualquer outra coisa. E isso leva a vida inteira para aprender. Muito bom. Agora vocês fazem o que? Vocês estão calados demais. Não, é porque... Mas vou falar o quê? Você está fritando os neurônios. Você tá doido. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente fica assim, é porque o assunto tá fazendo pensar muito. Desculpa. Então passamos pelo que o Evangelho responde ao que eu sinto, ao que eu faço, e agora você já tratou na questão E o que eu do sou, né? Cara, porque eu sou, né? Como é que Deus me vê? Essa é uma boa pergunta, né? Cara, aquilo que eu amo mais, aquilo que me governa é muito forte. Você obedece, mano. Você obedece automaticamente. É, e pode tornar obedece. sua vida mais fácil. Quando eu via ou não. pornografia, eu era adolescente, eu via pornô. Eu não conseguia parar de ver pornô. Não via, né?
Hã? Adolescência? Adolescente. O máximo era a Emanuele lá. Não, via. Eu via de um. Era Dois bem passos, diferente. Não, era bem diferente de hoje, claro. Sim. Tinha locadora de vídeo. Rapaz, era um É verdade. sofrimento. Eu via pornô, e a década de 90 é bem doida, né? É, Vocês dava mais estão trabalho. ligados. Dava mais trabalho. Se você chegasse comigo e falasse assim, você sabia que é errado ver pornografia? Eu ia olhar pra você e falar, claro, velho, eu sei que é errado. Por que a gente faz coisas que sabemos que estão erradas? Por que você faz uma coisa sabendo que ela está errada? Não lhe falta conhecimento, você sabe que não deve fazer. Por que você faz? Porque não é sobre o que você sabe, é sobre aquilo que você mais ama. Então eu conseguia dizer para Deus, me perdoa porque eu vi um vídeo. Eu não conseguia dizer para Deus, me perdoa porque eu não amo o Senhor. Mais do que eu amo a sensação que esse vídeo produz. Quando eu preciso de relaxamento, eu não busco Cristo, eu busco pornô. No mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, tem um pornô para te aliviar. Nossa. Então eu não acho que Cristo é suficiente para me desestressar. Eu preciso acessar uma coisa que Ele não me deu. Porque Ele não me deu a pornografia para me desestressar. E ela tem essa função na minha vida. Então quer dizer que eu estou colocando ela no lugar que eu deveria buscar Cristo. Portanto, eu a amo, eu a considero mais importante. Ela está no lugar de Cristo. Eu sempre digo, né? Antes de pecar, ou pornô, qualquer outro pecado sexual, se você fizesse uma oração e falasse assim, Jesus, eu estou ali indo pecar porque o Senhor não é suficiente. Você começaria a ter noção do seu real problema. A gente começa a ter noção. Eu estou acessando isso aqui porque eu não acesso a Cristo. Eu não busco na fonte, eu busco uma fonte que não é de Cristo. E eu amo isso aqui. Eu tenho de confessar, falar, Deus, eu amo isso aqui, eu preciso que o Senhor me ensine a não amar mais. Porque, velho, é o seguinte, se eu encontrar uma outra mulher amanhã, sou casado há 17 anos, se eu encontrar uma outra mulher amanhã e achar que eu amo essa outra mulher, eu começar a obedecer, viver em função disso, não adianta você chegar comigo e falar assim, não, mas isso não é amor, isso é paixão, isso é bobagem. Amor não é afeto, amor é aquilo que começa a ser mais importante a ponto de eu obedecer. Olha, se eu estou cogitando deixar minha mulher para ficar com outra, é amor, no sentido de que isto se tornou mais importante do que a palavra de Deus. E não vai vencer, e não adianta se eu falar assim, então para de amar isso aí e ama a Cristo. Não, eu preciso amar mais a Cristo. Não quer dizer que eu não vou amar, eu estou amando, eu preciso confessar, eu estou amando isso aqui, agora eu preciso amar mais a Jesus. Quem eu amar mais vence. Eu vou viver em função daquilo que eu amar mais. O amor a Cristo expulsa os amores rivais. Se eu não desenvolver o amor a Cristo, eu não consigo abandonar o ídolo. Na verdade, isso se encaixa para tudo, não é Pra só a tudo. sexualidade. Cara, É dinheiro, é trabalho, é ministério, Qualquer é tudo. Muito Aí eu ia falar isso, eu esqueci. Pegue qualquer característica, você falou do eu sou, né? Como é que é o evangelho? Pegue qualquer característica sua. Você fala assim, eu sou brasileiro, sei lá. Essa característica é importante? Claro que ela é. Essa característica deve ser negada? Não. Eu devo fingir que eu não sou brasileiro? Ser brasileiro influenciou a minha vida? Lógico. Me constituiu? Sim. Mas ser brasileiro, por mais importante que seja, não pode ser a base da minha identidade. Quando Deus me olha, Ele não vê um brasileiro. Aí vem a pergunta, como Deus olha para as pessoas? O mundo é dividido em 2 tipos de pessoas. Só tem 2 identidades na Bíblia. Eu estou falando de identidade última. Identidade a mais importante, a que importa. Só tem 2. O que será que é capaz de dividir o mundo em 2 tipos de gente? Cristo. Porque Cristo é o centro de tudo. Cristo divide o mundo em 2 tipos de pessoas. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2, estão mortos porque não têm o quê? O Filho, não tem Cristo, e não interessa se é hétero, se é homo, se não é hétero, entendeu? Não interessa. A morte não vem de uma característica pontual, vem daquilo que eu não tenho Cristo. Portanto, eu estou morto nos meus delitos e pecados, eu sou o pecado. Pecado é minha identidade, pecado, eu estou morto, eu sou a morte, eu estou morto espiritual. Não interessa a minha sexualidade. Uma pessoa que está sem Cristo e é hétero não está menos morta espiritualmente que uma pessoa que está sem Cristo e é homo.
Você está entendendo? Que o maior problema não é a sexualidade? E a outra categoria de gente, do ponto de vista identitário, é: eu sou filho de Deus vivo, recebi a vida, filho, fui adotado. Eu não fui adotado por causa do meu currículo moral. Eu não me tornei vivo por causa da minha heterossexualidade. Eu não me tornei vivo por nenhuma coisa que eu fiz. Então, ou eu estou morto ou eu estou vivo. E quem define a minha identidade é a minha relação com Cristo. E ao obter a identidade de filho de Deus, eu não a obtenho por nenhum mérito meu. É por isso que eu tenho que ter compaixão de todo mundo, porque eu sou um mero devedor da graça. Ninguém presta, tudo é graça. Tudo que eu sou não depende do que eu sinto, não depende, né, inclusive, dos meus erros eventuais, porque a gente vai errar. O pecado não é mais aquilo que nos domina, mas ele ainda está presente. Depende da minha relação com o Filho, com Cristo. Então, todo o foco tem que ser Cristo, tudo tem que ser aí, tem que convergir para aí. É isso que é mais importante. Daí flui tudo. Muda tudo. Só que a gente acha que o maior problema da pessoa é sexual, a gente quer homenzar a pessoa, tem trejeito, tem que parecer trejeito, tem que casar, entendeu? A gente vai pro foco errado, mano, porque saiu do Evangelho. Saiu do Evangelho. Vocês dão uma parada assim, mano, que eu fico... Porque, cara, o que eu fico pensando é porque, assim, mano, a igreja tá enfrentando esse problema demais hoje. Eu acho que sempre teve essa dificuldade, mas eu acho que hoje talvez tá maior do que nunca, né? Cara, é que é muito importante essa questão, divide muito. Eu sinto, eu faço, eu sou, o que o Evangelho responde e qual a atuação do Evangelho em todas essas áreas, a postura. Então, o que eu para fazer de sentir, cara, toda essa abrangência que você trouxe é muito boa, cara. E aí trouxe, na verdade, um sentimento de falar, cara, quantos anos que a gente tá, e a gente tá em quantas mesas e conversa, mas falta exatamente essa clareza. Exatamente. Assim. Essa clareza, cara. Muito bom. Exatamente. Muito bom. De verdade. De verdade. Explodindo a cabeça, né? Nossa, tá fritando sim. aqui. Eu tô até Muda até muito falando conce- pouco, eu tô falando demais. Né? Não, Fritando. muda muito conceito. Mas, mano, de verdade, Só não teve só... duas pessoas que deixaram a gente quieto em todos esses quantos episódios já vendidos. 140, eu acho. Teve duas, você é a segunda. Ou seja, Ó, que isso, hein? não, sobre o assunto, cara. Muito Não, bom. é a muito... terceira. Sim, porque na verdade, é um assunto que a gente vê militância, É. a E gente cultural. vê. Então, automaticamente na nossa cabeça fala assim, pô, é tudo idiota. É natural por causa da militância, mas a gente tem que entender, é o que você falou no meio do que você estava falando. A pessoa não escolheu, ela A sofre atração, com ela não isso. escolheu, ela vai escolher o que fazer. Exato, ela Atração sofre. é inerente. A hora que você falou essa A parte, sexualidade é inevitável. a hora que você falou essa parte me tocou. A pessoa sofre com isso. Ela não quer, tipo assim, uau, tá top aqui, eu vou escolher agora ser uma mulher, eu vou escolher ser um homem, uhul! A disforia, né? Você tá Sim. falando da disforia. É uma minoria, a disforia. Tem mais gente com a questão da atração, Sim, que é essa ideia muito importante, porque, velho, quando a pessoa entende isto, um fardo muito absurdo sai da cabeça dela. Porque ela não precisa mais ficar em crise porque é tentada. Porque as atrações estão na zona da tentação. Ela tem de lidar. E veja que eu não estou justificando nenhum tipo de comportamento. Inclusive a cobiça mental é pecado. Eu sempre falo isso para deixar claro, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a prática da homossexualidade é pecado segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, em mim não há essa crise. Eu não tenho nenhuma dúvida. Que a Bíblia é muito clara. Eu sei que tem uma galera que tenta desconstruir essa leitura com uma hermenêutica revisionista. Eu sou completamente... Pautada no amor só. A gente pode até falar disso. A coisa do amor. Mas a questão do amor muda muito quando Isso, você isso. Mas a gente pode falar disso. Mas eu não tenho dúvida. Inclusive, para o texto bíblico, a homossexualidade não é pecado por causa de textos isolados, como a galera quer dizer, né? Que se diz, são Aqui fala que é pecado. 3, 4 textos condicionados socialmente, culturalmente, temporariamente, que se a gente atualizar, né, como diria o irmão, como se a gente mexer aqui, aí resolve, porque são uns textos aí. Não.
A Bíblia, globalmente, de Gênesis a Apocalipse, considera a prática pecado por um motivo apenas, que é maior do que Levítico, que é maior do que Coríntios 6, que é maior do que Romanos 1. É o fato de que a sexualidade bíblica foi criada para unir no casamento um homem e uma mulher. Então, um ato homossexual, por mais que a pessoa tenha o direito de fazer no Brasil, ela é livre para fazer o que ela quiser, não é crime. Ela não precisa crer na Bíblia. Se ela diz, eu quero ser bíblico, aí eu preciso te explicar o que a Bíblia diz. Você vai ser livre para fazer o que você quiser com isso. Mas assim, para o texto bíblico, o sexo foi criado para unir os complementares no casamento. Então, um ato homossexual, por mais que haja amor, por mais que haja monogamia, por mais que sejam cristãos, ele nunca vai cumprir este objetivo para o qual Deus criou a sexualidade, entende? Então, não tem como o texto bíblico conter a aprovação moral, teológica, que é o que a sociedade nos demanda. A sociedade me demanda que eu aprove, moral e teologicamente, todas as práticas populares sexuais. Eu não posso entregar isso, porque o texto não me permite, e eu não inventei o Evangelho. Exato. Agora, a maneira que eu comunico isto precisa ser uma maneira que a gente foca o que é o Evangelho, não a minha opinião política. Não tem um destaque maior porque não é hétero. Todo mundo pecou. Todos precisam da mesma redenção. Entende? Então, essa maneira de ver, refletindo sobre o que eu sinto, o que eu faço, o que eu sou, não está desfazendo da doutrina ortodoxa, que considera que o sexo é entre uma mulher no casamento. E é bom que se diga uma outra coisa que eu preciso falar, porque alguém pode me entender mal. A Bíblia, eu disse que a Bíblia não tem nenhuma explicação da origem da homossexualidade, uma explicação psicológica. Ela tem uma explicação teológica. Por que existe atrações em nós que apontam para coisas que Deus não aprova? E elas são fortes e podem nos levar a pecar por causa da queda. Então, a origem, para a Bíblia, a origem da atração, de uma atração que leva ao pecado do adultério ou pecado da homossexualidade, segundo o texto bíblico, é a queda. Isso quer dizer que se nós não tivéssemos caído, nós teríamos uma outra realidade. Porque a pessoa fala assim, Deus me criou com atração pelo mesmo sexo e depois me proíbe de praticar. Por que Deus faz isso? Há um erro teológico simples aqui. Qual é? A realidade que a gente vive, interna e externa, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, o nosso corpo, o nosso psique, a árvore, a bananeira que está ali fora, a natureza, tudo que existe, não é fruto apenas da criação de Deus, é fruto da criação e da queda. Entende? Então, o que eu sinto não é só fruto da criação, ela foi afetada pela queda. Aí vem a pergunta, por que uns são afetados pela queda de um jeito, outros são afetados de outro jeito? Eu não sei. Ninguém sabe. Por que Deus me permite ter de passar por uma questão, por exemplo, porque o meu corpo, ele não foi criado assim, para adoecer, para envelhecer, para fadigar. Não, era para ser tudo perfeito. Vocês estão entendendo? Agora, por que um lida com uma questão do corpo grave, nasce de um jeito e outro não? Eu não sei. Foram os pais que pecaram, foi ele que pecou, como falou para Jesus, né, do cego, né? Sim. De nascença. Jesus falou, nenhum nem outro, é para a glória de Deus se manifestar. Quer dizer, ele não cria uma teoria para explicar por que uma pessoa nasce na miséria no país africano e outro nasce aqui em Alphaville. Filho de um dono de empresa. Você sabe por quê? Não. Eu não sei. Eu sei que tem alguma coisa errada. No mundo, o mundo não está do jeito que Deus criou. O efeito da queda se faz presente em tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente é, tudo que a gente visualiza. Entende? Então, a Bíblia, ela coloca no campo da queda as atrações que me levam àquilo que Deus não me aprova. Aquilo que Deus não aprova. Entende? Então, existe uma pecaminosidade nesse fato? Existe. Agora, dizer que cada atração individual que eu não escolhi
é um pecado individualmente, é uma injustiça porque todo mundo estaria pecando toda hora. Inclusive os heterossexuais, como eu já expliquei. Né? Porque é uma coisa que a gente não está controlando, a gente escolhe o que faz com aquilo. Show. Obrigada, Marcelo. Gente, a gente a gente não vai continuar até o fim, porque já acabou, na verdade, o momento, né, de conversa, podcast, mas tem o outro vídeo na próxima aula para a gente ver. Eu queria utilizar esse momento para a gente... Acho que eu vou deixar esses slides aqui para a próxima aula mesmo, para a gente dar até uma revisadazinha, né, e tudo. Mas queria abrir esse momento para a gente conversar um pouco sobre, né, o que a gente acabou de ver aqui, ouvir, né, e, gente, é algo muito... Eu vi que vocês reagiram em alguns momentos, né, eu também, toda vez que eu vejo, eu reajo, sabe, eu tenho, assim, toda vez que eu escuto, tem mais reações, você fala, uau, meu Deus, é isso mesmo, e a gente começa a clarear mesmo a nossa visão, abre nossa mente para entender uma coisa que estava oculta, como eu falei para vocês, né? É importante, muito importante, a gente não se fechar no nosso mundo, sabe? Achar que a gente só, já tô salvo mesmo, né? Para quê? Não, gente, não tem como a gente se fechar para entender essas coisas. Tem que entender, tem que dominar, tem que correr atrás. Ele mesmo falou, né, no final, ele até fala, no final também da aula, não sei se na outra semana, eu vou comentar com vocês os cursos que ele faz. São cursos, assim, de certa forma, acessíveis, sabe, mas que te dão, assim, um conhecimento que é rico, 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 para você não invalidar uma pessoa que está ali passando por esse processo, sabe? Quantos e quantos não foram salvos, eu digo salvos mesmo, porque ele foi um instrumento nas mãos de Deus para alcançar esses, né? Então, um pouco polêmico, ele foi muito corajoso, né, de iniciar esse movimento todo, e deu super certo, porque ele alcançou um povo que não estava sendo alcançado, né? Era um povo que estava realmente sendo alcançado, na verdade, pelos de fora, né? Então, é aquilo. Se a gente da igreja não faz, vai vir gente do mundo que faz e faz bem, né? E eles se preparam para fazer. Então, era o que estava acontecendo. E hoje não. Hoje a gente vê que a gente tem, graças a Deus, né, mais ferramentas, mais pessoas para estar nos instruindo e auxiliando. E a gente precisa aproveitar isso da melhor forma possível, né? Tá aí disponível. Eu queria abrir para vocês falarem um pouquinho, vai ser uma aula para a gente reforçar o que a gente aprendeu aqui, né? Não vai ter exercício e tudo, mas assim, vai ter a prática oral, tá? Então falem, conversem, comentem sobre o assunto, bora construir esses debatezinhos, sabe? Perguntar, levantar dúvidas, comentar um ponto que vocês acharam que, poxa, isso daqui clareou muito minha mente, realmente a visão foi para lá, para lá. Vou abrir aí, podem ficar à vontade para comentar, por favor. Pode falar, Marli. Oi, Israeli, tudo bem? Olha só, enquanto a gente ouvia ali o podcast, né, me chama bastante atenção, assim, que ele foi bem pontual, né, muito interessante as colocações dele, e assim, a conclusão que eu chego olhando, né, a explanação dele, é assim, o pecado da pessoa, claro, ele fala ali à luz da Bíblia, né, do homossexualismo em si, o pecado do homossexual é na questão da área sexual. Mas existe o pecador que é, um exemplo, né? Um mentiroso compulsivo. O pecado, o leão dele, o leão que ele vai ter que matar todo dia é a mentira. Então é a guerra interior dentro dele. Que nem ele fala, assim, tem coisas que a gente não vai entender, mas seria a dificuldade ou a área onde Satanás trabalha, que é a brecha, que houve as heranças espirituais que ele teve e tal. Então, essa é uma herança que ele tem que lutar, que o homossexual tem que lutar.
E da mesma forma, outros pecados, cada um tem o seu, a sua luta, a sua cruz, vamos dizer, né? A sua questão que é mais vulnerável espiritualmente, né? Então, isso para mim ficou bem claro, assim, que ele pontuou bem e, assim, abriu essa... Eu consegui enxergar melhor isso, né? Então, cada um tem essa área, a sua área, né, que ela vai ter que lutar. Até outro dia eu vi um testemunho de uma moça, eu esqueci agora o nome dela. Ela também viveu por muitos anos no homossexualismo e a pessoa ali que estava entrevistando fez a pergunta para ela: e como é viver com Cristo tendo tido essa vivência, né, no homossexualismo? E ela falou assim: olha, é um leão que a gente vai matar por dia, não é uma coisa assim que, eu me libertei e agora nunca mais eu vou ser tentado nessa área. Não, ela disse: eu sofro tentações todos os dias, né? Então é uma coisa assim bem interessante que ele pontuou. Achei muito profundo, muito fundamental assim para nós cristãos. Glória a Deus. Obrigada, Marli. Mais alguém? Isaele, eu fiz um curso há uns anos atrás e uma pessoa contou um testemunho de um irmãozinho em Cristo que também era homossexual, né? E ele virou assim para a igreja, né? Contando testemunho. Eu sei que eu tenho que lutar todo dia com o meu homossexualismo. Então eu decidi não casar com uma mulher, né? Porque eu sei que não vou fazer ela feliz, né? Eu achei muito bonito ele escolheu a viver como a Bíblia falou que tem que ser, mas ele se tornou um eunuco, né? Ele mora sozinho, tem uma vida super em Deus hoje, porém ele fala: não adianta querer empurrar a esposa para mim, porque a sociedade e a igreja quer empurrar, né, a todo custo um casamento para uma pessoa. E ele falou que eu jamais vou conseguir fazer uma mulher feliz porque eu sei que eu não tenho desejo por uma mulher, né? Eu achei muito forte. E também um rapaz que trabalhava comigo, onde eu morava, em Sumaré, um dia, assim, conversando, né? Falar, porque o homossexualismo é uma escolha. Não, não, como eu falei para ele, você escolheu ser assim, né? Daí ele falou, olha, não escolhi, né? Infelizmente, eu não consigo ter desejo por uma mulher. Então, eu luto todo dia também, gostaria. Só que ele não é cristão nem nada, né? Então, hoje eu tenho meu companheiro, mas eu lutei desde a minha infância contra esse sentimento e luto até hoje, porque eu não queria ser assim, né? Então, depois que tive essas duas experiências, a gente aprende a olhar com outros olhos, né? Que talvez a pessoa não, realmente, lógico, tem os safadinhos aí no meio, né? As pessoas que, infelizmente, usam isso para levantar uma bandeira e provocar as pessoas, né? Mas tem uns que sofrem, eles sofrem, e tem muita gente dentro da igreja sofrendo, né? E eu falo para as pessoas, e a igreja tem que ser não a apontadora de pecado, e sim a curadora, né? Levar a Bíblia, a vida em Cristo para a pessoa, né? Perfeito. Gente, muito bem colocado. Queria comentar um pouco em cima, né, do que a Marli falou e do que tu falou também, né? Nossa, vai esse pensamento da primeira parte que você comentou sobre o rapaz ele decidir realmente não casar, né? Vai naquele raciocínio que a gente viu no podcast mesmo, né? A pessoa encontrou satisfação plena no Senhor. Se ele encontrou satisfação plena, não é um casamento que vai me fazer feliz, sabe? Não é alguém que vai conseguir me fazer feliz, não é algo, nem um status, nem nada. Se eu encontrei Jesus, é suficiente, me basta. Eu tô bem. E o que chegar na minha vida vai ser para complementar, vai ser para realmente somar nesse sentido, para honra e glória do nome dele. Então, é uma pessoa realmente decidida, é uma pessoa que sabe quem é uma pessoa que se encontrou de fato no Senhor. Aquela suficiência mesmo no Senhor, porque mesmo que perca, é o contentamento, né? Aquilo muito da vida da vida de Paulo mesmo, né? O contentamento é você
ser contente naquilo que Deus já lhe deu, né? Você não ser ingrato com aquilo que Deus já te deu, porque no momento que você está pecando, eu gosto muito, porque essa foi a frase que despertou, que virou uma chave na minha vida, quando ele fala assim, você tem que ser muito honesto com o Senhor, porque quando você peca, você tem que ser honesto, você diz que você escolheu mais aquilo do que a Deus, você amou mais aquilo do que a Deus, isso é a verdade. Se a gente escolhe pecar nesse sentido, né, a gente tem que ser muito sincero com o Senhor, chegar, Senhor, eu pequei, né, eu me alegrei, eu me satisfiz com algo que te desagrada. Então, é você reconhecer que você é pecador nesse nível, sabe? E Deus, a partir daí, Deus vai fazendo a limpeza, Deus vai realmente te ajudando nesse processo todo. Mas, antes de tudo, humildade. Antes de tudo, reconhecimento, é contentamento nele, é busca diária, é matar um leão por dia, como a Marli falou, né? É realmente você entender que o caminho não é fácil, cada um tem as suas dificuldades, mas que Cristo é conosco, né? Ele venceu, ele é por nós, então é nesse nível que a gente tem que ser. Não há nada melhor, não há nada que nos satisfaça mais que ele, apenas ele. Então, quando a gente entende isso, nossa, vira tudo. Essa vida passa e a gente... Estou aqui para cumprir esta missão, né? É claro que enquanto estou aqui, eu sinto. Agora, o que eu sinto não pode definir o centro da minha vida. Não pode. Esse lugar é de Cristo, né? Não pode definir a minha identidade. Não pode definir aquilo que eu vou fazer. Não pode. Eu sei o que eu... A partir do momento que eu sinto algo, eu preciso decidir o que eu faço com aquilo. Então, para ver como as coisas se encaixam, né? Então, isso em tudo na área de vida. Isso é para relacionamento, isso é para minha identidade, isso é para o dia a dia, na minha vida no dia a dia, sabe? Isso vocês vão ver agora com outros olhos, conforme vocês forem vivendo o dia a dia, que isso se encaixa em quase tudo, gente. Isso é realmente precioso demais, esse conhecimento, esse entendimento. E é difícil para alguns entenderem, tá? Então, vocês vão ter essa visão agora, mas depois a galera não vai ter. Então, com quem você vai se encontrar depois, talvez não tenha construído uma escada ainda, né? Não tenha subido essa escada que você subiu para entender dessa forma. Aí vai, por exemplo, uma pessoa que está chegando agora na igreja com essas atrações. Entende? Eu estou dizendo atração tanto por uma pessoa do mesmo sexo, né? Tá ali tentando achar a identidade, quanto uma pessoa que peca pra caramba em outro pecado, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que tem dificuldade também. Então, talvez essas pessoas, elas realmente não tenham esse grau de entendimento que a gente tem agora. Mas o discipulado que vai ajudar essa pessoa, o acompanhamento, primeiro o acolhimento, como ele falou, porque até anotei aqui, olha, não tem que evangelizar antes de discipular, né? Não tem que fazer algo antes do necessário. Se você não acolher a pessoa, se você não aproximar a pessoa nunca vai conseguir se abrir, nunca vai conseguir ser acessada pela palavra de Deus, nunca. Ela não vai conseguir. Então, seguindo mesmo esse passo a passo com muita sabedoria e amor, né, e compaixão, e você também se reconhecer como pecador antes de tudo. Porque se você olha para o pecado do outro e, tipo, acha que o teu ele é menor, ou então acha que o dos irmãos da igreja é menor, nossa, nós somos... Realmente não dá, né? Então, a gente precisa começar a olhar com os olhos certos para isso tudo. Para a gente reconhecer que também, né, uma pessoa que carece da graça, é uma pessoa que carece da graça de Deus, sabe? Uma pessoa que carece disso, tanto quanto nós. É isso, gente. Compartilhem mais aí. Temos ainda 25 minutos. Quem quer falar, quem quer conversar, pode falar, Marcelo. Coisas que me chamaram a atenção é como no podcast, né? Depois eu acho que até a Israel podia fazer algo bem benéfico para nós, pegar todas essas anotações que ela tem e de repente escrever isso, né? Pontuar todos esses pontos importantes, esses clímax de cada conceito que ele foi desenvolvendo. Uma das coisas que chama atenção no podcast é como o pessoal ficou congelado, né? Eles não tinham... eles ficaram tão impactados que nem eles mesmos, né? Talvez trabalharam esse assunto dessa forma em alguma vez. Se tivesse um pastor sentado ali, talvez teria levado o mesmo congelamento, né? Porque como que ele iria responder isso? Outra coisa que eu acho que é muito importante falar, que ele traz uma solução
prática para um assunto complexo, né? E sem deixar de ser totalmente bíblico, porque ele apresenta uma graça, teologicamente falando, corretíssima, né? Em momento algum ele pega o assunto e dá margem para qualquer interpretação fora da Bíblia. Não estou dizendo contexto religioso, né? Cada igreja tem a sua visão sobre o tema, o seu ou o seu demonismo, ou o que seja que cada um queira colocar, né? Mas eu acho que a maneira, como é importante quando a gente vê alguém pontuando e usando a teologia, né, para falar de um assunto tão sensível e delicado. E quando a questão do assunto da identidade, né, a pontuar e levar isso tudo para Cristo, olha a arma, a estratégia inteligentíssima que ele está utilizando para solver, né, a possibilidade de ele incorrer em algum erro de preconceito, de qualquer outra coisa, né? Em momento algum aqui ele pode ser condenado por um preconceito, ou por defender A, B ou C, ou um partido político, ou quem está fazendo qualquer campanha. Não, em momento algum ele consegue, com a Bíblia, né, com uma interpretação teológica afinada e correta, ele consegue defender a vontade de Deus, apresentar a Cristo. Então, isso aí é simplesmente fantástico, né? Então, o que me chamou a atenção foi isso. Eu acredito que esse vídeo ele poderia ser, através da Israel, pegar cada um desses pontos principais, dividir cada um desses conceitos que ele apresentou, né? Tanto da fala, das perguntas que foram colocadas, e a maneira como, sabiamente, ele foi construindo, se defendendo com uma segurança incrível, né? E sem pender para lado algum, sendo totalmente bíblico, né? Isso é o que me chamou a atenção. Amém, glória a Deus. Pode falar, Gil. Só compartilhar uma experiência, né? Desculpa a voz, eu tô me recuperando de uma gripe ainda. Aqui a garganta não está muito boa ainda. Mas, assim, compartilhar uma experiência que eu passei com um grupo de jovens aqui da igreja local. Outro dia nós recebemos, outro dia que eu digo assim, até alguns meses, né? Uma dos nossos membros, né? Uma jovem disse que tinha algumas amigas que queriam visitar a igreja porque tinham visto o nosso Instagram, tinha achado as coisas legais e queria visitar, conhecer a igreja. Aí eu disse, tudo bem, filha, pode trazer seus convidados, é importante trazer convidado, convidar tal. Ela disse, tio, mas eu tenho um problema. É o que é? Elas são homossexuais. Eu digo, oxe, o que tem a ver uma coisa? Qual outra? Pode trazer, pode convidar, não tem problema, elas vão ser muito bem recebidas. Aí, tudo bem. Quando elas chegaram na igreja, foi aí que causou um pouco de estranheza, inclusive em mim. Em que sentido? Eram dois rapazes que eram homossexuais, no caso afeminados, e duas moças que eram lésbicas e que eram totalmente masculinizadas, né? Todo aquele estereótipo. Só que era assim, eles eram casais. Então, tipo, era o rapaz que era homossexual afeminado, fazia casal, formava um casal, entre aspas, com a moça que era lésbica. Estão entendendo? E isso deu um nó um pouco na minha cabeça. Digo, como assim? Peraí, se o rapaz, ele tem homossexual, na minha ideia, gay, tem atração pelo mesmo sexo, ele teria que estar namorando um rapaz, e não uma outra jovem lésbica. Então isso deu um nó na minha cabeça. Os dois eram assim, né? Os 4 jovens eram assim. Mas assim, recebemos bem, né? Conversamos. Eles ficaram um pouco desconfortáveis, porque eles perceberam que a gente não entendeu muito bem esse padrão, mas nós recebemos bem, conversamos, tudinho e tal. Fizemos novamente o convite, né, para irem de novo, mas eles não retornaram mais na igreja. E outro dia, conversando com um coordenador de uma escola que eu trabalhava, e ele me falou que isso é muito comum hoje em dia.
né? O rapaz que é homossexual, ele não sente atração, por ser homossexual, ele não sente atração só por homens, ele também pode sentir atração por mulheres. Aí eu disse, mas calma aí, isso aí não seria o bissexual? Ele disse, não, ele é homossexual mesmo, mas ele pode sentir atração por uma jovem, por uma outra mulher, mas lésbica. Aí eu fiquei, sabe, isso deu um nó na minha cabeça. E essa aula de hoje está assim, abrindo alguns horizontes que a gente realmente, principalmente para quem trabalha com jovens, a gente precisa estar atento com todas essas coisas, porque a gente vai, uma hora ou outra, não só receber jovens dessa forma, né, com esse pensamento, com esse perfil, mas pode também, dentro do nosso próprio corpo social, da igreja, nos depararmos com situações como essas, né? Então isso foi algo assim, que deu um nó, né, na minha cabeça, e essa aula tá abrindo muitas coisas assim para a gente buscar e tentar compreender tudo isso para tentar trabalhar em cima disso aí, né? Sempre pela obra de Deus, né? Glória a Deus. Que bênção, Gil. Obrigada pelo teu compartilhar. É isso que tu falou mesmo, né? Em algum momento, quem não viu ainda, quem não se deparou com alguma situação assim, vai se deparar com certeza, né? Principalmente nesse preparo que a gente está tendo de missões. Assim, soldado, a gente está na arena, né? A gente tá estudando aqui e tudo mais. Quando Deus jogar a gente na arena, a gente tem que saber lidar. Então, se tu tá te preparando, pode ter certeza que Deus, ele já está preparando as pessoas, né, que vão chegar, vão estar entrando no teu caminho, assim como cada um de nós, né? Mesmo que a gente não tenha facilidade para entender às vezes, é bom a gente ter, né, essa mente aberta para ter uma visão do que está acontecendo no mundo, né, nessa área ali, pro fulano. E Marcelo, tu tens como colocar para mim, por favor, o slide? Os outros, eu acho que tem 2 slides ainda, depois desse. Eu já vou colocar aqui, porque eu acho que ó, aqui tá escrito, deixa eu olhar aqui, porque aqui tá um pouco escurinho, mas para ler para vocês. Tá escrito lá em cima na barra, não tenho dúvidas quanto à minha sexualidade. Devo me importar com o tema identidade e sexualidade? Foi uma pergunta que eu tentei colocar para provocar, né? E aí a resposta é sim. Sabe por quê? Porque, primeiro, não é um tema hetero, né? Teórico ou meramente ideológico. São pessoas, estamos tratando de vidas. E segundo, o campo missionário ocidental urbano está permeado por essa discussão. Vai fugir de Nínive? São alguns comentários também o Davi ele faz, sabe? Então, assim, ele instiga na gente essa vontade, meu Deus, eu preciso realmente conhecer mais disso. Isso que é bom, porque é um tema que tá cheio. Em todo lugar a gente vai começar a ver. E por mais que a gente não nossa, não dá pra gente olhar mais com olhar tipo, nossa, é o demônio, nossa, que a igreja do passado, ela tem muito disso, né? Principalmente os mais tradicionais. Eles têm uma visão muito fechada. E eles não entendem exatamente esse ponto. A gente não está falando aqui de um termo, sabe? A gente não está falando aqui de uma coisa meramente ideológica, a gente está falando de pessoas. Estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas que precisam ser alcançadas, precisam ser acessadas, precisam ser ministradas pela palavra de Deus. A gente não pode olhar para eles como meros números, sabe? Não dá. Então, como meros descartáveis, não dá para me olhar para aquele, não, aquele ali eu não, Senhor. Lembra daquilo que a gente conversou lá no início, gente? Sobre, Senhor, esse não, eu não posso fazer discípulos, não, para esse não dá pra gente fazer isso. O Senhor nos chamou para ir, né, e para quem quer, para toda criatura, e de fazer por todo mundo, sabe? Então não dá pra gente escolher, assim, quem a gente quer, quem a gente não quer, por isso que a gente tem que se preparar o quanto mais a gente puder. 3. Quem diz que ser igreja é sobre se fechar em suas vivências e esquecer o outro? Não é. 4. Passar para o quarto. Se há irmãos seus com fortes atrações nessa área, então não é uma questão deles, que não afeta o nós. É uma questão de toda a igreja. Não há 2 igrejas. Lembra do que foi falado no vídeo? Não há 2 igrejas.
sabe? É uma questão, se afeta o meu irmão, afeta a mim também. E aqui a gente também está entrando no meio onde há pessoas, como foi falado aqui, né? Compartilhado por vocês, há pessoas até dentro da igreja que não tem muitas vezes segurança, não tem abertura para falar muitas vezes, acham que é por essa ainda ter ser muito difícil, né, de ser compartilhado isso. Davi até exemplificou que às vezes falar de uma situação hétero, né, tipo, uma mulher deu em cima de mim, tudo, falar isso numa rodinha às vezes pega, entre aspas, até bem pro rapaz, né? Não que seja bom, mas pega, não é visto com maus olhos. Mas uma pessoa que acaba chegando com o irmão e compartilhando, é difícil, né? Olha, estou passando por essa situação. Eu não queria, mas eu estou passando por isso. E aí pode ser uma pessoa que pode até te surpreender. Poxa, mas esse fulano, essa pessoa aqui, poxa, mas tão novo, poxa, mas tão nova, né? Ou então, poxa, fulano, sabe? Serve com a gente, tá ali o tempo todo e tá sofrendo nessa situação, sabe? Então, assim, existem pessoas que realmente, gente, estão em sofrimento por todas essas situações, que não sabem como lidar, não têm conhecimento, não têm pessoas sábias e amorosas, sabe? Para acolher, para discipular mesmo, para serem discipuladas, no caso. Então, é importante a gente, somos, né, escolhidos, somos realmente marcados para ir por aí e alcançar essas pessoas que precisam disso. E Deus, ele vai colocar a gente nesse momento, enquanto a gente está na aula, né? Eu tá pedindo aqui para Deus que Deus realmente direcionasse vocês, sabe? Porque ele vai colocar pessoas no meio do caminho de vocês e que o Espírito Santo, vocês tenham sensibilidade, sabe, para ouvir a voz do Espírito Santo, porque isso vai acontecer. E não pensem que vocês não vão estar preparados, se capacitem, levem a mensagem que eu dei no início, né? Não voltem atrás, se capacitem, para que vocês tenham segurança para falar em nome do Senhor, para abraçar, acolher essas pessoas e, né, fazer o certo. Evangelizar, discipular, cuidar, para que essa pessoa seja igreja junto, sabe? E não se sinta deslocada. Mas, assim, é óbvio que nem todos vão se sentir confortáveis, às vezes, tá tudo bem. Mas a semente está ali, a semente foi plantada, e a culpa, às vezes, nem é nossa, né? Que a pessoa não foi. Por exemplo, no caso do Dil, né? A gente acolheu, a gente fez ali o que podíamos, mas, palavra-chave, Marcelo tá lembrando aqui, gente, palavra-chave nesse segundo momento é uma palavra que Davi falou, né? Eu vou resumir aqui. Contentamento, tá? Vou colocar essa palavra, contentamento. É uma palavra, né? Contentamento no Senhor, mas contentamento, fica contentamento só, tá? Vamos continuar para a gente finalizar. O quinto ponto. Você precisa saber o mínimo para poder amar e testemunhar das convicções e das compaixões do Evangelho para com todos. Sexto, Deus se importou. Deus se importa. Todo ser humano carrega a imagem de Deus. Então, esse é um resuminho, né, do que foi nossa aula. Acabou que a gente ainda falou. Ainda tem outro slide que é para finalizar. Desculpa, gente. Eu peguei aqui um trecho, né, daquilo que Tim Keller ele diz: quando você prega o evangelho em meio aos diferentes, você não só ensina, você também aprende facetas do evangelho ainda não percebidas em seu mundo, que aquelas pessoas acabam tornando mais evidentes para a gente, sem alterar, claro, a doutrina bíblica sobre o tema. Não há só o que ensinar aos cristãos que têm atrações não exclusivamente heterossexuais. Há o que aprender, se houver humildade suficiente para isso, claro. Então, a gente fica aí, né, com esse resuminho aí que eu passei de último momento para vocês. Temos 10 minutos para terminar a aula, gente. Eu agradeço só, né, o tempo. Semana que vem estaremos de volta. Eu espero que vocês tragam também mais conteúdos para compartilhar nesse finalzinho. A gente vai ter na próxima aula também, né? Mais tempo para a gente conversar, igual como foi agora. Eu gostei muito. Obrigada, né, por compartilhar a experiência de vocês.
David Hiker, o nome desse pastor, tá? Vou enviar o perfil dele lá no grupo, também o link, tá? Espero mesmo que Deus ele continue trabalhando esse tema aí para que vocês sejam capacitados assim para tudo mesmo, para que as pessoas cheguem com vocês e sintam que podem realmente, né, ser quem elas são com vocês, mas que através disso elas sejam alcançadas pela verdade do Senhor, pelo amor, né? E, enfim, é isso, gente. Tá? Nossa aula finalizando aqui, repetindo contentamento, tá? A palavra-chave.